Olá, minha gente, muito boa tarde, meus amores. O nosso Vem Comigo já está no ar. Aumenta o som aí, vamos nessa energia, nesse alto astral, seu Moisés, aumenta o som aí. Let's go! Borisvaldo, hein? Maravilhoso. E olha só, gente, vamos para o nosso pensamento do dia? Estão preparados? Já grava aí o vídeo, já grava os stories para marcar a gente. Daqui a pouco eu vou dar o Instagram, mas antes, vamos para o nosso pensamento do dia. Tem gente que é um pacote completo, além de um lixo, é um saco, minha gente. Fala sério. Já aproveita, segue as nossas redes sociais, tvcidade.ma no Instagram. Coloca aí, tvcidade.ma no Instagram. Olha só, já acessa, segue aí, fica por dentro de toda a programação que só a TV Cidade tem, viu? Uma programação completa com todos os programas. E agora a TV Cidade MA tudo junto no YouTube. Inclusive o programa daqui a pouquinho vai estar, já está na verdade sendo exibido no YouTube. Então você pode acompanhar por lá de qualquer lugar do canto e do mundo. Se eu estou fora de São Luís, estou fora do país, pode acompanhar por lá, pode seguir TV Cidade MA tudo junto no YouTube, você fica por dentro de toda a nossa programação e o melhor de tudo, não perde nada. E também Darcy Bezerra, coloca aí, Darcy Bezerra, _, já me segue pra gente ficar tudo junto e misturado e você, claro, vem comigo. E olha só, gente, agora vamos falar sobre o Agosto Branco, que é uma campanha de conscientização dedicada à luta contra o câncer de pulmão. O objetivo é alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença, que é uma das principais causas de morte por câncer no mundo. De acordo com as estimativas de 2023 do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão, gente, é o terceiro mais comum entre os homens e o quarto em mulheres no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Iroan Brandel, ele que é cirurgião torácico, especialista em câncer de pulmão e já está aqui conosco no nosso estúdio do Vem Comigo. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, tá? Prazer. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, o sofá é todo seu. Muito obrigado. Doutor, é Iroan Brandel. Iroan Brandel, isso. Eita, gente. Doutor Iroan, conta pra gente. Você é especialista, especialista em câncer de pulmão. A doença é uma doença comum, é a doença mais comum no mundo e a que mais mata? É isso, doutor? Então, a gente sabe que o câncer, de forma geral, é um problema de saúde público, né? E o câncer, hoje, né, o câncer de pulmão, ele é o câncer que mais incidente no mundo e é o câncer que mais mata, né? Então, ele representa uma porcentagem muito grande dos novos casos de câncer que são descobertos no mundo inteiro. Ele é o principal. Quando a gente fala de dados nacionais, a gente vê que o câncer de pulmão, ele é um dos mais incidentes, ele é o terceiro mais incidente na população masculina e o quarto mais incidente na população feminina, mas mesmo ele não sendo o mais incidente, ele é o câncer mais letal, ele é o câncer que mais mata. Isso normalmente porque a gente consegue descobrir ele normalmente nos últimos estágios da doença, o que dificulta um pouco o tratamento. A gente até teve alguns dados que no Brasil, 84% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de pulmão já estão no estádio 4, que é o último estágio. Então isso às vezes atrapalha em relação a gente conseguir uma sobrevida melhor para esses pacientes. Há um tratamento mais amplo. Hoje a gente tem vários tratamentos, né? Para as doenças. O câncer de pulmão, ele melhorou muito o tratamento. Mas a gente sabe que a sobrevida em 5 anos, de forma geral, é de apenas, no Brasil, de 18%. Ou seja, de 100 pessoas que têm câncer de pulmão, só 18 vão chegar com vida em 5 anos. Então, isso é um número que realmente é muito preocupante. Quem está sujeito à doença, doutor? Então, os principais fatores de risco, sem dúvida nenhuma, é o tabagismo, né? Os pacientes que fumam, né, principalmente aqueles que já fumam há mais de 15, 20 anos, eles têm uma maior chance de ter câncer de pulmão. Mas a gente não pode esquecer dos pacientes que não fumam. Essa população que não fuma, cada vez mais os estudos estão mostrando que essa população também ela pode ter câncer de pulmão, isso é em cerca de 10 a 20% dos casos.
E os fatores de risco são, normalmente, o tabagismo passivo, né? E também outras, como a poluição, que a gente tem essas micropartículas, né, que eles chamam de PM2.5, que são micropartículas que são menores que 2,5 micrômetros. E a outra é o radônio, que a OMS já coloca como a segunda maior causa de câncer de pulmão, principalmente nos pacientes não tabagistas. Ou seja, para quem tem o tabagismo, não é nem que facilita, há esse incidente ainda que a pessoa pode... é maior, mas, por exemplo, quem não tem o tabagismo também é importante ter esse cuidado, fazer um diagnóstico, fazer um check-up, é isso, doutor? Então, hoje em dia o que a gente tem de evidência é fazer o rastreamento do câncer de pulmão. Inclusive a gente está implementando o rastreamento do câncer de pulmão no Hospital São Domingos também, que é em relação aos pacientes que têm um alto risco de doença, né? Que são aqueles pacientes de 50 a 80 anos que são tabagistas atuais ou que fumaram nos últimos 15 anos e que têm uma carga tabágica alta. Esses pacientes, e aí é até um alerta também para os colegas médicos que acompanham esses pacientes devem realizar o rastreio do câncer de pulmão, né, que foi implementado tanto pela Sociedade de Cirurgia Torácica como pela Sociedade de Pneumologia e de Radiologia, que é com uma tomografia de tórax de baixa dose. Então, esses pacientes devem fazer para que a gente consiga avaliar se esse paciente tem alguma lesão suspeita ou não, Dacia. Então, todo cuidado, ainda é pouco, fazer esse rastreio, procurar um médico. A gente está num período, doutor, onde as pessoas estão se preocupando, por mais aí que ainda seja um pouco difícil, mas as pessoas estão se preocupando, querendo se cuidar cada vez mais, então fazer um check-up, um rastreio, principalmente nessa idade, a partir de 50 anos. Com certeza. Então, assim como a gente tem um programa de rastreio para câncer de mama, né, com a mama, a gente tem um programa de rastreio também para o câncer de cólon. Hoje em dia a gente tem que buscar o rastreio para o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no país e no mundo. E aí tem uma porcentagem também das mulheres. Quantas porcentagens aqui no Brasil? É a terceira mais comum em mulheres. Ela é a quarta mais comum em mulheres e a terceira mais comum nos homens. Sim, certo. Mas no mundo, de forma geral, ela é a que mais mata e no Brasil também é a que mais mata para os dois sexos. Mas quando tem um diagnóstico precoce, pode... Então, a diferença da sobrevida do diagnóstico precoce para um diagnóstico mais tardio é muito grande. Para a gente ter uma noção, o paciente que tem o diagnóstico ali no estádio 1, a gente tem uma sobrevida em 5 anos de cerca de 92%. Ou seja, de 100 pacientes, 92 vão chegar a ter 5 anos, a ter uma sobrevida em 5 anos. Quando a gente vai para um estádio que não é dos mais avançados, ali um estádio médio de 2, estádio 2, essa sobrevida já cai para 60%. Ou seja, a gente tem que rastrear e que dar o diagnóstico para esses pacientes de forma precoce para que a gente consiga auxiliar nesse tratamento. Então, quer dizer que traz até 5 anos ou não? Pode? Não. A gente, normalmente, quando a gente fala de sobrevida, a gente fala de 5 anos de sobrevida, né? Mas a gente não tem um prazo em relação ao programa de rastreio, não. Se o paciente tiver entre 50 e 80 anos, e ele fumar com uma alta carga tabágica, ou então ele foi tabagista nos últimos 15 anos, ele deve realizar a tomografia de baixa dose para ver se tem alguma lesão pulmonar. E prevenção? Então, a prevenção, a primeira, parar de fumar, né? A segunda, como a gente teve, hoje a OMS coloca que o gás radônio, né, é a segunda causa de câncer de pulmão, os ambientes ventilados também, com pouco poluição, também nos ajudariam muito em relação à diminuição dos casos de câncer de pulmão. E, doutor, quem está próximo ali ao fumante, quem está próximo àquela pessoa que fuma, acaba sofrendo também? Com certeza. Então, esse é uma dos fatores de risco, né? É o tabagismo passivo, né? Aquelas pessoas que não fumam, mas que estão em contato direto com os pacientes que fumam. Então, essas pessoas também têm um risco maior de ter câncer de pulmão, infelizmente. Então, para quem está em casa, nos acompanhando, primeira dica, já avisa para aquele pai, para aquele amigo, vamos parar de fumar. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que parar de fumar, a gente tem que fazer uma força tanto para que os nossos familiares parem de fumar,
tanto para a saúde deles como para a nossa saúde também. As outras pessoas acabam sendo prejudicadas, inclusive podem ser diagnosticadas também com câncer de pulmão? Com certeza, elas podem, até porque hoje a gente já sabe que algumas alterações genéticas, né? A gente já estuda algumas mutações que algumas pessoas têm, e às vezes o tabagismo passivo, ou então outras exposições, podem ser só o gatilho para a gente começar a ter mutações e dar origem ao câncer de pulmão. Então é por isso que cada dia mais os pacientes não tabagistas, que não fumam, eles têm um risco que a gente vem aumentando essa incidência do câncer de pulmão nesses pacientes também. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? E traz um incômodo para aquela pessoa que está ali próximo, né, doutor? A gente vê muitas pessoas também reclamando, e aí tem situações que realmente não dá para a pessoa ali sair daquele local, né? Por exemplo, em casa, não tem como a pessoa ali sair daquele ambiente. Então creio que a melhor informação é isso, é a conscientização, conscientizar que já é hora de parar. Eu acho, e buscar ajuda, né? A gente tem hoje várias equipes que se dedicam a isso, né? Equipes de pneumologistas, de fisioterapeutas, a gente tem algumas medicações também que podem auxiliar em relação à cessação de tabagismo, porque não é fácil, mas as pessoas precisam saber que a gente tem informação suficiente hoje para que a gente consiga ajudar vocês a parar de fumar. Normalmente são os pneumologistas que fazem esse trabalho, né, em relação à cessação de tabagismo, mas é toda uma equipe multi que os ajuda a fazer com que o paciente tenha mais facilidade de parar de fumar. E essa pessoa vai viver com muito mais qualidade de vida. Muito mais qualidade de vida, com certeza, né? Isso aí a gente já tem comprovado que esses pacientes conseguem viver mais e melhor. Doutor, outra questão também, a gente estava falando sobre um rastreio. Uma outra plataforma de tratamento, é algo que está sendo construído agora. Você falou que tem até um hospital em São Luís que já disponibiliza. É algo novo ou já tem de um tempinho? Então, na verdade, os trabalhos sobre rastreio de câncer de pulmão, eles têm sido escritos na última década, né? Talvez o trabalho mais importante tenha sido feito em 2011 e o último agora em 2020, que foi publicado numa das revistas mais importantes do mundo, que é a New England, e mostrou que o rastreio do câncer de pulmão para uma população de risco, que é aquela que a gente conversou, pacientes tabagistas com alta carga tabágica, tem uma diminuição na mortalidade. Então a gente consegue diminuir a mortalidade nos homens em 26% e nas mulheres isso chega até a 37%. Então é muito importante, a gente já tem evidência que esse rastreio funciona. E aí, esse ano, do ano passado para cá, as sociedades se juntaram e a gente colocou o rastreio do câncer de pulmão no nosso país, né? Então, hoje, os pacientes que fumam, você que fuma, que ou fumou nos últimos 15 anos, que fumou mais de 20 cigarros por dia, tá? Por favor, procure o seu médico e peça para realizar o rastreio do câncer de pulmão, que é muito importante. Olha, seu Moisés até ficou preocupado aqui. Ele, carambas, ele disse que seu Moisés jamais viu ele zero. Inclusive, olhar o seu Moisés. Quantos anos, seu Moisés? 74, com um rostinho de 45. Um jovem coroa, se cuida super bem e aí prolonga muito mais os anos de vida, né? E com qualidade, que é o principal, né? É a gente viver mais, mas viver melhor também. Acho que isso é um fator importante. Olha, seu Moisés já colocou aqui na lista dele de autocuidado. Então, doutor, para quem quer saber mais, ter mais informações, o senhor costuma fazer conteúdos, sempre explicando? Sempre, a gente costuma fazer conteúdo, a gente tem um site, né? Onde meu site Dr. Iron Brandel, né, cirurgião torácico São Luís, e nós temos também um Instagram onde a gente mostra alguns casos, né, e vocês vão ver alguns casos também que a gente às vezes olha que o paciente tinha um nódulo pulmonar e às vezes ele vai acompanhando esse nódulo pulmonar, esse nódulo vai crescendo, e hoje em dia é muito importante também que a gente tenha um rastreio precoce, porque as possibilidades de tratamento aumentam. De cura até, é difícil falar de cura em relação à parte ao câncer, mas se a gente colocar em sobrevida em 5 anos, que é o que normalmente a gente coloca, normalmente esses pacientes têm uma maior chance de sobrevida, né? Ainda mais hoje a gente pode contar aqui mesmo em São Luís, com o planejamento 3D, com a cirurgia robótica, com imunoterapia. Então a gente já consegue contar com todo esse arsenal para tratar os pacientes da melhor forma possível, com o mesmo padrão
de qualquer lugar no Brasil e no mundo. Um tratamento mais avançado e de alta tecnologia. E de alta tecnologia. Para você ter uma noção, hoje a gente consegue mapear a anatomia do paciente antes da cirurgia de forma 3D e a gente consegue imaginar e planejar todo o ato cirúrgico. Então a gente consegue fazer uma medicina baseada, uma medicina de precisão. A gente consegue tirar pedaços pequenos com uma cirurgia que o paciente às vezes tem alta com 2 ou 3 dias. Então, tratando o câncer de pulmão. Doutor, então, hoje a gente já tem isso aqui no São Luís do Maranhão. Que interessante. Que bom que já tem aqui no nosso estado, que as pessoas podem fazer esse rastreio, podem se cuidar e ter muito mais qualidade de vida e, como você falou, até a cura e sobrevida também. Sim. Doutor, qual o seu Instagram para quem está em casa nos acompanhando, para lhe seguir nas redes sociais, para tirar dúvidas também? Com certeza. O meu Instagram é Iroan, né? Só colocar no Instagram HYROAN, tá? _ Brandel, mas no primeiro nome vocês já acham o meu Instagram. Já tá na tela, a gente. Tá gente. Lá. A gente tem um site também, Dr. Iroan Brandel, onde a gente coloca algumas informações e eu estou super disponível. Vocês podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, que a gente vai conversando sobre esse tema que é super importante. Doutor, muito obrigada. Que bate-papo maravilhoso. Por mim, a gente ficaria aqui a tarde toda. E olha só, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu vou mostrar meu look rapidinho. Pode mostrar, seu Moisés? Olha só, seu Moisés liberou. Olha só, gente. Ó, vou ficar aqui, olha para Paulinho. Gostaram do look de hoje? Fico aqui, Tones. Aqui, olha só, gente. Look diretamente da loja 3 e Moda. Super gostei dessa blusa, viu? A calça também super maravilhosa. E o calçado lá da Larissa Calçados. Gostaram? Prontinha, né? Prontinha para vocês, prontinha para estar aqui no Vem Comigo. E olha só, gente, amanhã é sextou e estaremos aqui de volta. Todo mundo vem comigo, junto e misturado.